Fala galera, o futebol brasileiro está em crise e depois de uma semana cheia de polêmicas, a CBF tem sido alvo de intensas críticas. O que parecia ser mais uma situação comum no futebol acabou se transformando em um escândalo, envolvendo o afastamento de jornalistas da ESPN e, claro, a presença do polêmico Craque Neto. Ele não poupou críticas e fez um desabafo ao vivo que repercutiu em todo o país. Mas o que está por trás dessa história toda? O que levou a CBF a tomar essa decisão? Como o Craque Neto se posicionou sobre isso? Fica comigo até o final para entender tudo o que aconteceu e como isso pode afetar o futuro da seleção brasileira e do futebol brasileiro como um todo. Vamos começar do começo e é bom já avisar, a história não é simples. A CBF, através de uma nota oficial, anunciou o afastamento de 2 jornalistas da ESPN, que já vinham fazendo críticas contundentes sobre a gestão da confederação e principalmente sobre a seleção brasileira. A principal razão apontada pela CBF foi que esses jornalistas estavam desrespeitando a imagem da seleção, levantando questões delicadas sobre o desempenho do time e criticando abertamente a falta de planejamento da confederação. Mas o que de fato gerou a revolta de muita gente foi que a CBF não se limitou a apenas reagir às críticas. Eles decidiram ir além. Em vez de tentar resolver as questões levantadas pela imprensa, o órgão preferiu tomar uma atitude autoritária, afastando jornalistas de uma das maiores emissoras esportivas do país. Essa medida, ao que tudo indica, teve como objetivo calar as críticas, o que gerou um intenso debate sobre o que se espera de uma gestão transparente no futebol brasileiro. O afastamento dos jornalistas não aconteceu por acaso. Durante semanas, esses profissionais estavam apontando falhas na gestão do futebol brasileiro e, em especial, no trabalho da seleção. Isso inclui a escolha de técnicos, as decisões sobre convocação e, claro, o desempenho da equipe nas competições internacionais. A CBF, ao invés de lidar com essas questões de forma transparente, decidiu calar os jornalistas, o que acabou gerando mais ainda a desconfiança da torcida e dos críticos. A decisão da CBF coloca em pauta uma questão ainda mais ampla, a liberdade de imprensa. A função do jornalista é justamente investigar, questionar e apontar falhas onde elas existem. Quando a CBF se vê questionada, em vez de ouvir as críticas e tentar melhorar, toma uma postura punitiva. Isso levanta uma pergunta importante. Até onde vai a liberdade de expressão e o direito da CBF de proteger sua imagem? Vale lembrar que a seleção brasileira é um patrimônio do povo brasileiro. O futebol é uma paixão nacional e a imprensa tem o papel de garantir que as decisões da CBF sejam fiscalizadas, que os processos internos da confederação sejam transparentes. Ao afastar os jornalistas, a CBF passa a mensagem de que não tolera críticas e tenta controlar a narrativa, o que é um retrocesso em um momento em que o futebol brasileiro mais precisa de evolução e transparência. A relação entre a imprensa e a CBF já foi tensa em várias ocasiões, mas nunca chegou a esse nível de confronto direto. A mídia tem se mostrado insatisfeita com a falta de um planejamento claro para o futuro da seleção, e os jornalistas da ESPN estavam, de fato, abordando questões que precisam ser debatidas. A CBF, ao invés de usar isso como uma oportunidade para melhorar, optou por silenciar quem levantava essas bandeiras. Agora vamos falar de Craque Neto. Quem acompanha futebol no Brasil sabe que ele não tem papas na língua, e seu desabafo ao vivo no programa Os Donos da Bola foi simplesmente imperdível. Neto, como sempre, não hesitou em criticar duramente a postura da CBF, especialmente em relação ao afastamento dos jornalistas da ESPN. Neto apontou que essa decisão da confederação é um claro exemplo de censura, e ele não se furtou a dizer que a CBF está, de certa forma, tentando proteger sua própria imagem à custa da verdade. Para ele, o afastamento dos jornalistas foi uma tentativa desesperada de controlar as narrativas que estavam sendo divulgadas sobre o futebol brasileiro. Ele também foi direto ao ponto, falando sobre o que considera ser uma gestão desastrosa por parte da CBF. A seleção brasileira está em um momento complicado, sem uma identidade clara, e as escolhas feitas pela confederação, principalmente nas questões relacionadas aos técnicos e à convocação de jogadores, são, segundo Neto, no mínimo questionáveis. Mas o que realmente chamou a atenção de quem assistiu aquele momento ao vivo foi a energia e a indignação de Neto. Ele mostrou que, para ele, o futebol é mais do que números ou resultados. É também sobre responsabilidade, transparência e, claro, respeito ao torcedor brasileiro. E ele acredita que a CBF está falhando em todos esses aspectos.
Além de criticar a postura da CBF, craque Neto não poupou críticas à própria seleção brasileira. Ele mencionou, por exemplo, a falta de um esquema tático claro e o desempenho inconsistente da equipe. Desde a saída de Tite, a seleção parece estar em uma busca constante por identidade. E as escolhas de novos técnicos não têm sido suficientes para dar um norte ao time. Neto apontou também a relação conturbada entre jogadores e comissão técnica, afirmando que não é mais possível continuar ignorando os problemas internos da seleção. Para ele, a falta de um planejamento sólido está sendo refletida dentro de campo, e isso é visível no desempenho da equipe em competições internacionais. Aqui também ressaltou que a seleção brasileira, com toda a sua tradição e história, não pode se dar ao luxo de continuar sendo dirigida de forma amadora. O futebol brasileiro precisa de mudanças estruturais e a CBF precisa começar a ouvir a crítica e a se atualizar em relação às exigências do futebol moderno. Para Neto, essa é uma chance única de repensar a seleção e a confederação antes que o futebol brasileiro caia em um buraco ainda mais profundo. Quando o afastamento dos jornalistas foi anunciado, as redes sociais pegaram fogo. A pressão sobre a CBF foi enorme e a hashtag número Liberdade de Imprensa ficou entre os assuntos mais comentados. A indignação foi geral e muitos jornalistas, torcedores e figuras públicas se manifestaram contra o que consideraram uma atitude autoritária. Para os torcedores, essa situação expõe um problema ainda maior: a falta de diálogo entre a CBF e a sociedade. Em vez de buscar soluções para os problemas do futebol brasileiro, a confederação se viu no centro de uma polêmica que só aumentou a desconfiança da torcida em relação à sua gestão. Muitas pessoas disseram nas redes sociais que a atitude da CBF só piora ainda mais a imagem da seleção, que já está longe de ser a favorita nas competições internacionais. Além disso, a maneira como a mídia se posicionou, se colocando contra a CBF, também deixou claro que a CBF não tem o controle da narrativa como pensava. O futebol brasileiro é mais do que uma instituição. Ele é um reflexo da paixão de milhões de pessoas, e a tentativa de silenciar os jornalistas acabou gerando uma revolta ainda maior. Brasileiro, com a gestão desorganizada, a falta de resultados e agora essa tentativa de censura, a imagem da confederação está cada vez mais arranhada. Quando a CBF começa a afastar jornalistas e fazer coisas que limitam a liberdade de expressão, é como se ela estivesse fugindo da realidade, tentando tapar o sol com a peneira. Aí, o que você acha de tudo isso? A CBF está certa em afastar jornalistas que fazem críticas? Ou essa foi uma tentativa de censura à liberdade de expressão? E quanto a craque Neto, você concorda com as críticas que ele fez? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque eu quero saber o que você pensa sobre esse escândalo que abalou o futebol brasileiro. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever para mais vídeos como esse. Até a próxima, galera!